Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira ensolarada em São Paulo, 26 graus, 10 horas e 33 minutos, 17 de 3 de 2022. Eu agradeço sua amizade e participação. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, porque assim nós aprendemos e crescemos juntos na seara da renda variável. Se você gostar, deixa o like. E assim vamos em frente, firmes na luta. Hoje haverá Palmeiras e Corinthians. Estaremos reunidos aqui em casa para assistir esse excelente jogo. Meu palpite: Corinthians 6, Palmeiras 1. Pode me cobrar amanhã. Da última vez que o Corinthians jogou um clássico, eu conversei com meu querido amigo Márcio, que trabalha lá no TC, e só que eu errei o placar. Ele é São Paulino, eu corintiano, e ele é pernambucano, como eu, um cara do mais alto nível moral, intelectual e um profissional excelente, que eu tive o prazer de fazer uma live há algum tempo atrás. Queridos, nós temos aqui o fluxo, né? Investidores estrangeiros reduziram levemente a posição positiva no índice futuro, assim como institucionais também reduziram o saldo vendedor. E no mercado à vista nós temos 9 bi 413 milhões 105 mil até o dia 14. E só para não perder o hábito aqui, né, os investidores estrangeiros, foi uma compra leve, mas ela ocorreu. Vamos ver aqui detalhadamente: 20,583 milhões da B3 do dia 15. Para eu não esquecer, eu já vou fazer logo os balanços corporativos que foram divulgados de ontem para hoje, né? Começando, caríssimos, por Unipar. E hoje vou ter o prazer de almoçar com meu filho, que está vindo para cá daqui a pouquinho. Ele está morando em Santo André. Ele vai me contar de novos planos de negócios. Vamos falar um pouquinho de investimentos também, uma vez que ele opera. Eu vou perguntar qual que é a maior exposição dele no momento, daí eu conto para vocês. Ele geralmente faz quase um all-in em uma empresa só e distribui o restante em 4 ou 5 empresas. É um estilo operacional interessante. Já pegou uns movimentos legais aí uma vez em Santos Brasil, que eu até compartilhei. Mas ele não vive o mercado como eu, pessoal. Ele trabalha numa outra área, mas investe assim, mais ou menos no perfil dos alunos que seguem o nosso trabalho. Perfil de swing trade, faz alguns giros. Eu vou perguntar o que ele está achando do mercado e qual que é a maior posição dele no momento. Bom, Unipar é uma empresa que a gente já pega em tendência, né? Então é muito complicado você abrir uma posição em Unipar no momento. Eu penso que é um ativo mais para administrar para quem já está no game, né? Então, o 105 para mim seria um stop, até em fechamento, se for o caso, né? Mas mais para administrar para quem está no bolo, não para entrar. Existiu o acionamento de um pivô de alta no rompimento da máxima do dia 10 a 103,90, mas uma compra ótima não é exatamente nessa região, né? Perfeito? E eu gostaria também de mandar um grande abraço ao Emerson, meu querido amigo e irmão que está em Ilhabela, assiste o programa. Eu falei que mandaria um abraço para ele. Está comemorando 15 anos de casamento e ontem me perguntou qual era o melhor repelente lá de Ilhabela, é o Citroilha. Aí achou lá para se proteger dos nossos amiguinhos borrachudos. Se a pessoa for alérgica e tomar umas 5, 6 picadas, tem gente que tem até febre e volta. Então um abração lá para ele. Daí eu vou fazer o estudo a seguir, queridos, de Amar 3. A Amar 3 é uma das ações mais exóticas, né? Absurdamente descontadas, é isso. Né? Dificilmente quem, por exemplo, montar uma posição agora em Amar 3 não vai ganhar dinheiro no horizonte de algumas semanas ou meses, é muito difícil. Né? Principalmente se tiver algum sinal de arrefecimento na curva de juros. Então, mais objetivo que isso, impossível. Temos MRV3, que é MRV Engenharia. Eu entendo que essas ações com alta liquidez do setor imobiliário são oportunidades, né? Existe um sinal, um fundo montado numa região de suporte, isso ocorreu anteriormente em outubro, um padrão penetrante, e a barra de hoje abre oportunidade.
A seguir, Pets, né? Ontem eu passei para a galera do Telegram o balanço de Pets, porque é uma ação de carteira pública que nós temos. E Pets, uma movimentação clássica, né? Dá a porrada, corrige, rompe a cunha, volta nas médias, deve sair aqui das médias, romper essa cunha e ir para o alto e avante. É algo exótico também, a gente vê Pets a 17,33, penso que é uma oportunidade também de compra. E Braskem, né? BRKM5. Hoje, por exemplo, se houvesse um capital extra, talvez até ele venha, né? Se a gente performar bem no mini índice no curto prazo, mas, por exemplo, se eu tivesse que escolher uma ação hoje para compor nossas carteiras, provavelmente seria a Braskem. Eu entendo que há um rompimento falso de 45,71. Nós temos o padrão da alavanca bem leve aqui, praticamente um fundo duplo clássico, e um eixo de W a 47,22. Se bobear, rompe esse eixo hoje e tem a média bem próxima aqui. Se romper ambas, elas tornar-se-ão suportes pela inversão de polaridade da análise técnica. Da mesma forma que eu fiz a brincadeira em Ecor, o que eu falei em Ecor? Falei, pessoal, se hoje, sei lá, vendi um imóvel, tal, não estava esperando, pode até acontecer. Porque eu tenho, de todos os imóveis que eu tive o privilégio, que Deus abençoou, de adquirir ao longo dos anos de trabalho, né? 2 deles são em sociedade, com os mesmos sócios, né? E eles em si tinham uma sociedade particular, desfizeram e estão aos poucos, né, gradualmente seguindo caminhos individuais, né? E nesse caso, em específico, né, 2 casos eu estou incluso e provavelmente vamos colocar a venda, né? Então, por exemplo, colocou a venda, vendeu. E aí eu até brinquei, pô, se eu tivesse uma grana, né, Eco Rodovias aqui perto de 6,20, 6,30, eu seria comprador até num all-in, colocando toda a grana. Por quê? Recuo para formar pivô, ombro, cabeça, ombro invertido clássico, ação de ótima qualidade, e aí foi isso, né? Aí no dia que eu comentei subiu 1,58, depois 8,88, e acionou pivô, enfim, neckline, é uma ótima oportunidade, e eu penso que Braskem tem mais ou menos esse perfil no estágio que eu comentei sobre Ecor. Para quem é guerrilheiro, trader de guerrilha, Ecor já entregou. Mas como a gente sabe que a maior parte do pessoal não é o guerrilheiro, né? Ele segura mais tempo, no mínimo a 8. Eu diria que a Eco Rodovias vai a 8 ainda em março, no meu entendimento e interpretação. O que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar os nossos queridos amigos do YouTube. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Eu agradeço sempre os comentários porque nos fazem pesquisar, refletir, é muito positivo. Queridíssimo amigo Antônio Santos, ele gosta sempre que eu faça o estudo do fluxo no início, né? Lembrando que a metodologia Top Traders ela é única, diferente de tudo, diferente de todos, e ela contempla gráficos, fundamentos e também fluxo. Boa tarde, mestre Wagner, fertilizantes Eringer. Observando o gráfico semanal, temos uma provável configuração de fundo. Poderia analisar, claro. Qual figura clássica poderíamos utilizar para identificar esse provável fundo? Muito grato. Vamos observar fertilizantes Eringer, FHR3. Ela teve aí na crista da onda, em razão, né, da Rússia ser o maior de fertilizantes para o Brasil. Olha, aqui houve um martelo com máxima 15,07, ela rompeu. Aqui na semana de 2 de março ela chegou a subir 29%. Só que devolveu, né? Quando devolve assim é complicado, viu, Antônio? Porque acabou não tendo uma interrupção como imaginavam. O Brasil importa, né, mais de 80% dos seus fertilizantes, sendo que algo que flutua entre 20% e 30% vem da Rússia. Mas o ativo, quando ele opera contra uma barra como essa do dia 2, é complicado.
Mas assim, aquela história, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não é um ativo que me empolga mais não. Porque devolver o tal pode formar um padrão da alavanca, então ele não é tão empolgante como foi. Aqui foi uma simetria em A, né, que pode ser ainda cumprida de forma plena. Certo? Legal. Luiz Gouveia, seja sempre bem-vindo, nosso caríssimo aluno. Boa tarde, parabéns pelos estudos que sempre agregam conhecimento para quem acompanha o teu canal, obrigado. Ele pede Baba 34, ótimo. Tem oposição nessa BDR em China 11, gostaria de saber o alvo a ser atingido na tua opinião, claro. O Baba 34, pessoal, Baba é a Alibaba negociada lá nos Estados Unidos. Quando eu estava fazendo aquele trabalho de experiência, antes de abrir a possibilidade de operações, de compartilhar minhas operações norte-americanas, uma das carteiras que eu montei, ela tinha Baba. E Baba 34 é a BDR, né? Você consegue operar o ativo sem abrir uma conta lá fora. Então tocou a média de 20, nesse momento ficou um pouco acima da média. Nesse caso, seria melhor utilizar o gráfico de Baba ou indiferente? Pode usar os dois. Ótima pergunta, né? Você pode utilizar, você coloca aqui Baba é ação. E hoje, pessoal, você abre uma conta numa Passfolio da vida. Eu estava conversando ontem com um garoto maravilhoso lá que trabalha no escritório onde eu tenho conta na XP, que é o Gabriel, o mesmo nome do meu filho. E um garoto extremamente inteligente, bem informado, teve a humildade de me perguntar, né, Wagner, o que você está pensando das carteiras lá fora, qual que é a tua visão? E eu estava com ele, falou, pô, tem muitos fundos, né, carregados em empresas tech, caíram, a gente já fez uma carteira mais equilibrada, coisa e tal. E eu vinha conversando com ele sobre o meu pensamento, né? Então hoje, né, está popularizando-se, né, operações lá fora. Então você abre uma conta na Passfolio, você abre na Avenue, você opera tranquilo, fecha câmbio por dentro do portal. Então Baba, ela tem um padrão... Não, na verdade aqui não chega a ser o bebê abandonado de fundo, porque tem dois candles, também não é uma ilha. Mas é uma mistura entre uma ilha de reversão e bebê abandonado, seguida por uma barra forte. Só que é aquela história, né? Essa barra subiu 36%. É o momento de entrar? Pode ser, né? Porque hoje está corrigindo 5%. Né? Entrar depois de uma barra dessa é sempre complicado. Mas quem estava no game toma confiança, né? Agora, o que você faria se você fosse obrigado a fazer alguma coisa? Eu compraria. Essa que é a questão. Por coincidência, né, você tem os dois ativos, Luiz, é o mesmo caso de China 11, que eu vinha falando. Ó, você quer se posicionar em China 11, essa região aqui era interessante, né, 5,50, R$6. Aí, por exemplo, você não se posicionou, ela cai os 3,82 depois de subir 19% ontem, é uma possibilidade. Mas para quem busca o trade de guerrilha, ontem deu ponto de realização de lucro. Hoje, para quem de repente estava atrasado e quer entrar no ativo, eu penso que é uma possibilidade real de comprar e conseguir compor uma boa operação. Perfeito? Marcos Pereira, pessoal, comentem, né? Atuem na área de comentários, assim nós crescemos e aprendemos juntos. Bom dia, professor, saúde e paz, vamos que vamos. Tem urso voltando para as tocas em desabalada carreira, fato. Vamos acompanhar para que eles não retornem. Seria forçar demais ou temos uma cunha de alta no gráfico diário do Ibov, unindo os últimos fundos a partir do mês de fevereiro e últimos topos mais recentes? Forte abraço, Fura, estamos pegando os caras, fica com Deus, você também. Tudo de melhor, então. No diário do Ibov, vamos ver. Então seria os últimos fundos a partir de fevereiro. Já entendi aqui o que o Marcos interpretou. Seria mais ou menos isso, né? Ó, correto, estudo. E aí para formar a cunha, é admissível, bem observado. Por isso que eu falo, comentem que nós crescemos e aprendemos juntos. Já pensou se rompe essa cunha, Marcos? No mínimo 116 semana que vem. Mas tem que fechar a média, acima da média de 5 no curto prazo. E parece que nós temos uma simetria em V com alvo a 114,630, né?
De repente atinge segunda-feira esse patamar. Parabéns pelo estudo. Faz sentido, sim. Tomar um gole aqui do meu Juice Monster Energy. Esse daqui é de manga. Obrigado pela tua participação. Querido amigo Emerson Giacomini, boa tarde, professor. Poderia analisar a Mil? Estou entrando vendido. Tem previsão da próxima imersão? Nosso timão contratou mais um, que é o Júnior Moraes, né? Bom jogador, vai somar muito. O Corinthians está formando um bom elenco para ganhar tudo esse ano. Vai começar pelo Paulista. E vamos ver Mills, né? Ele está montando uma operação de venda. A Mills já fez parte de portfólio Top Trader, somos muito bem no ativo, inclusive, é do setor Realty imobiliário. Olha, eu não entraria. Por quê? Porque a gente tem JHSF, tem Melk, tem Curi, e eu penso que o setor pode reagir e entendo que há um possível ombro, cabeça-ombro invertido aqui. Agora, se perder essa região de suporte, pode realmente cair fortemente, porque tem um oco aqui desenhado também. Né? Então essa aqui é a questão. Está entre um oco, ó, ombro, cabeça-ombro invertido. E só para eu fazer um estudo mais completo, o Luiz tinha perguntado do alvo para Baba 34, R$24. Acho que é algo factível para o curto prazo. O Marcel está comigo aí há muito tempo, prestigiando o trabalho, muito inteligente, um aluno excepcional, querido amigo também. Ótimo dia, professor, sucesso para todos nós, que assim seja, parabéns pelo teu trabalho, eu acompanho. Para o próximo vídeo, gostaria de saber sua opinião gráfica sobre VEG de Araguá do Sul. Quando eu trabalhava ainda na indústria, Marcel, era o principal fornecedor de motores de uma empresa que eu trabalhei quase 5 anos. E a gente trazia motores da Ásia também, mas os motores da VEG tem uma qualidade excepcional, viu? Interessante que a receita só sobe, lucro sobe, EBITDA, patrimônio líquido, ativos sobem. Dívida líquida caindo em 2018, a VEG praticamente caindo desde janeiro, oportunidade, sim. Abração e Corinthians vai ganhar o Palmeiras amanhã. Ele disse isso ontem, né? Hoje Corinthians 6, Palmeiras 1. Um excelente pedido do nosso querido amigo e coincide aqui com que o nosso César Paulo de Brasília, torcedor do Fluminense, sempre conosco. É a mesma ideia que eu tenho para Home, duas reagindo, padrão da alavanca, então vamos ver. A gente tem VEG, né? E é exatamente isso, né? A indústria como um todo, ela passa por momentos difíceis. Hoje, VEG certamente, se houvesse, além de Braskem que eu comentei, capital extra para montar uma nova carteira, a VEG faria parte. Por quê? Ombro, cabeça, ombro invertido. Recuo para formar pivô, olha a barra de ontem. Pivô de alta na veia aqui, provavelmente em 2 ou 3 pregões. Ela rompe tanto o 32,85 como o 33,17. Tem gap aqui para puxar preço, alvo mínimo a 37. Aí o César pediu o BRFS3. É uma empresa difícil de operar. BR Foods não é mole. Ela tem um gráfico com as suas complexidades, porém, entretanto, todavia, está tão descontada que vale o risco. Ó. Barra gêmeas entre 7 e 8 de março. Qual que é a minha ideia? Vai estourar um pivô aqui a 16,73 e para o alto e avante, R$20. Gap para puxar preço, padrão do imã, do farol, onde o gap orienta o preço após o movimento de inflexão. E aí a Home, né? Home 3. Indústrias Home. Ótima oportunidade também, né? É uma empresa, já apareceu o gráfico aqui na tela. Tem fundamentos excelentes, né? Praticamente um padrão penetrante, um Pierce Line Pattern. Hoje eu colocaria a Home como as 5 empresas de qualidade excelente mais descontadas que a gente tem aí na bolsa. Né? Então, tanto Home quanto VEG são duas ótimas e raras oportunidades na minha interpretação. Longe da média semanal,
Quer dizer, tem todos os ingredientes aí para justificar uma entrada. E pessoal, deixa eu fazer aquele racional lá do mini índice, né? A gente acertou desde o início do primeiro pregão de dezembro até hoje, todos os racionais intraday, com exceção de 2 dias. E eu falaria nesse momento em compra a 112,050. Por quê? Relativo equilíbrio entre a compra e a venda. Eu interpreto o movimento como uma correção intraday, porque nós temos um canal de alta no mini índice e há um pullback no topo anterior, então compra a 112,050. Que patamar, por exemplo, a gente sempre faz uma simulação, se a gente tivesse numa aula, numa imersão ou num desafio online e tal. Então, por exemplo, eu falaria em compra 112,050 para vender a 112,650, por exemplo, 600 pontos de spread. Eu acho que busca ainda hoje. Então vamos ver se a gente acerta o racional. Então todo mundo aqui no YouTube prestigiado, balanços corporativos acompanhados. Vamos falar então do Ibovespa em dólares. Aqui na tela. O Ibovespa em dólares teve uma ótima... Ele fez um oco, rompeu a neckline, mas voltou rapidamente. Isso deve trazer um movimento em V. Na semana que vem deve atingir 22.903, na minha interpretação. Aí o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele sugere topo. MME, fluxo para mercados emergentes. TradingView está um pouco lento nesta manhã. Aquela história, o MME, o fluxo para mercados emergentes, está caindo em 19%. Só que ontem ele subiu 8%. Isso daqui é aquela história de trabalhar na parte alta do padrão. Acionou um martelo. Esse movimento é muito provável que ele tenha continuidade. Índice alemão DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores no ano de 2001. Mas eu comecei a operar mesmo em 2002, né? Uma correção normal depois do forte movimento de recuperação. Oportunidade para quem opera ativos alemães. Eu tenho alguns alunos que operam, mas é mais comum entre os alunos que operam no exterior operar as bolsas norte-americanas e Londres, né? São poucos que operam ativos alemães. Eu operei já, mas há muito tempo atrás. Então, Eurostock 50, aí nós teremos a Bolsa de Paris, uma leve queda. O movimento aqui ele deve ter continuidade na ponta compradora, pelo menos a 7.100, alguma coisa um pouco acima. E Bolsa do Reino Unido é diferentinha, está subindo para o alto e avante, rompendo média de 21. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, é mais ou menos como operar o BOVA11. Rompimento falso 31,69, rompendo média de 21, 34, 35 dólares, é uma questão de tempo na próxima semana. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deixou aqui um bebê abandonado de topo e deve continuar o seu movimento corretivo. E meu mouse está vivo aqui, é o fantasminha. Acho que é o fantasminha do bem. O índice VIX é uma leitura, ó, ombro, cabeça, ombro, não. Topo, fundo, topo. A perda de 28,84 acionou o pivô de baixa. E nós temos um suporte aqui, um divisor de águas, 26,93. É aquela história que eu falo. Não é porque está subindo um pouquinho que vai inflexionar. É uma leitura inversa, por exemplo, ao fluxo para mercados emergentes. Está trabalhando na base do Marobuzu. Geralmente é uma pausa para a continuidade do movimento anterior, no caso de baixa. Dow Jones, uma correção absolutamente admissível depois do forte movimento. Acionou o pivô de alta a 33.515. Duvido que as bolsas americanas fechem em queda hoje, né? É praticamente aqui um padrão da alavanca clássico no
no S&P e no índice Nasdaq, que ontem subiu muito forte também. Ontem eu atualizei as carteiras Desafios e Fly USA, hoje eu vou atualizar a Pocket Ouro, conforme prometido e combinado. Então nós temos a seguir os títulos de 10 anos norte-americanos. Tem algum sinal de topo, está longe da média. Eu, se eu operasse, por exemplo, os títulos do governo, eu venderia nesse momento, com stop curto, acho que pode ser uma boa operação. E o petróleo voltou a reagir, né? Falou em cessar fogo, aí o Kremlin negou. E ele vai reagindo aqui. Né? Ele veio num topo anterior, que era algo previsível, né? E tem uma situação de repique. Se eu tivesse, por exemplo, comprado e tivesse com lucro, eu já começaria a realizar, porque eu não sei até que ponto é tão sustentável esse movimento. Talvez suba um pouco mais para depois cair. E minério de ferro, já esse eu compraria e colocaria um alvo pelo menos a $160, compraria 150, alvo a 160. Acho bem provável que bate 160, talvez na segunda-feira. E o índice Nikkei. Lembra que eu falei que o Japão era compra aqui embaixo? Bingo. Né? Tem uma ilha de reversão e nós falamos que era compra China também, bingo. Né? China, média de 21, será testada provavelmente na segunda-feira, talvez de hoje para amanhã, e será o divisor de águas entre um repique, uma inflexão firme. Então agora o que eu farei? Milho. O milho, eu entendo que nós perdemos o timing mesmo, vamos continuar observando, mas essa operação curta a gente perdeu o time, vamos ver um outro racional, e se a gente encaixa e acerta. Continuamos de olho, sem dúvida nenhuma. Ambev, né, sendo coerente com as minhas leituras anteriores, ainda entendo que é compra, tem potencial de romper o eixo do W e buscar 15,50, talvez 16 no curto prazo. B3SA3. Uma situação favorável à compra, porque deve buscar a parte alta dessa cunha. BBS3, ombro, cabeça, ombro invertido. Se nós entendemos que há um padrão altista, a queda, mesmo que leve, ela abre oportunidade. Bradesco, ombro, cabeça, ombro invertido, clássico. Padrão do imã, do farol, gap puxando o preço. Itaúsa, idem, ombro, cabeça, ombro invertido. Conforme eu comentara, quando você tem, por exemplo, um oco, né, e você tem um padrão inverso, né, geralmente ele nega o padrão que foi falsamente acionado. Então, R$11 é questão de tempo aí para o humilde professor. Desenho praticamente idêntico em YouTube, portanto uma situação favorável à compra. E Sambi é a nossa exposição real de uma das carteiras. O caminho mais natural é romper o 33,96 e a região da bagunça e buscar aí R$39 ainda no mês de março. BPAC, histórica e rara oportunidade. Além de ter uma cunha, né, respeitou a base. Se você pegar os últimos dois fundos padrão da alavanca, um provável pivô de alta será rompido a 25,45. Quem sabe amanhã? E FNC, índice setor financeiro, ombro, cabeça, ombro, vai rastejando aí, rompendo as médias e LTB. É um sinal importante, algo muito relevante, expressivo, por que não significativo. Excelente movimentação no IMAT, o índice que resume as ações ligadas a materiais básicos. Por quê? Topo duplo, eixo acionado na perda de 6379, só que não. Barra gêmeas entre os dias 15 e 16, negou, já era a figura. Uma vez eu falei isso daqui, deu polêmica, mas para quem gosta de algumas coisas, nem é meu caso, né, de algumas coisas relaxantes, tal, que você começa a imaginação a fluir, pode até imaginar um oco invertido aqui, tal, se der uma viajada. Sim ou não?
Ó. Então, animador, aqui o desenho de mate para quem está comprado. Imob, índice setor imobiliário, continua fraco, nós temos aí um pullback. Pode formar um topo duplo, um fundo duplo? Pode, né? Mas a gente gostaria de ver uma barra grande ou duas, dois soldados brancos. Mesma coisa no índice de consumo, né? Se houver rompimento da média de 21 e da LTB, teremos um triângulo descendente, que aí sim é um padrão forte animador. Índice de energia, bastante equilibrado. É menos volátil, né? Então sobe de maneira satisfatória, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, bastante positivo. O cenário. Eu vou traçar aqui uma LTB, que eu considero também um divisor de águas para o índice de energia. Será muito expressivo romper essa LTB, que além de um oco invertido, eu consideraria uma neckline, né, inclinada, reta pescoço seria o rompimento de um triângulo descendente também, que é um padrão poderoso. Aí temos Small 11, né, rara e histórica oportunidade de se expor a Small Caps de forma simplificada. Petro 4, mesmo com a alta do minério, está caindo por quê? Esses barulhos aí de PEC dos combustíveis, congelamento de preço, é isso. A gente não estamos mais expostos ao setor, né? E vale a tendência a voltar para o 102, né? Então nós temos aqui não é um bebê abandonado porque teve essa linha inferior, mas nós temos aí uma Morningstar, gap acima do preço, a tendência de apreciação, de alta, portanto. Commodities metálicas, algumas delas em máximas históricas, inclusive. China 11 eu comentei. Aí dei um F25. Eu interpreto o movimento como uma formação de topo para mergulhar, mesmo que de forma gradual. O dólar, também nós estamos expostos, né? Se romper essa cunha pode subir de maneira relevante, mas se ele fraquejar, eu vou interpretar o movimento como um A, com alvo a 5,013. Eu até acho mais provável, mas assim, o dólar, se eu tivesse uma leitura tão clara, estaríamos expostos, né? Ele fez um oco, perdeu a base de uma cunha, bingo, né? A gente acertou o movimento ontem. E é um movimento que não é tão claro no momento, como eu comentei, se o fosse nós estaríamos posicionados, né? Fato é, acima de 5121 com 500, ele vai trabalhar acima de um fundo anterior, e aí é mais provável que ele suba, ou que quem compra, por exemplo, utilize esse ponto como referência, ou até para a própria venda. E se ele romper a média de 21, ele tem alvo a 570, por quê? Aí seria uma típica e clássica simetria em V. Perfeito? Aí temos o Ibov a seguir. Ontem, né, eu comentei que nós temos uma simetria, né? Essa porção seria essa, tanto que hoje está subindo. Tem um alargamento também inverso. Se a gente colocasse um espelho aqui no meio, seria praticamente aí digamos assim, né, um reflexo daquilo que aconteceu anteriormente. E está encontrando uma barreira forte aqui, porque a gente tem média de 5,221 praticamente justapostas. Então rompeu a de 5 e agora a barreira 221 exponenciais aqui para vencer no Ibov. E eu fiz o espelhamento também em Ibov a 11, né? Ontem não ficou um bebê abandonado de fundo, mas ficou uma Morningstar. Então ele tem aqui a barreira das médias de 221 e suporte na de 5. E vamos ver se o mini índice vai lá no 112.600, 112.650. Eu acredito que vá, ainda hoje sim, né? Respeitou a linha inferior aqui, uma linha de retorno, um alargamento. Respeitou o fundo anterior, ó, era 108.590, foi a 108.570 e está acima do 110.050, cravado na média de 5 períodos. Um gráfico de 30 minutos mostra um canal de alta. Meu entendimento é que houve um pullback aqui dos 112 mil pontos. Eu não vou dizer que vai testar a máxima de hoje a 112.885, mas ali no 112.600, 112.650 eu creio que sim.
E para a gente finalizar, né, eu vou fazer as carteiras Ouro e Pocket, conforme prometido ontem. Então vamos lá, a primeira ação é Honey. Honey é Honey, né? Quem tiver condições e paciência de segurar, acho que vai ser um belo trade. Aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, eu chamo de variação do foguete, que praticamente tem uma referência aqui no 7,50. Aí nós temos Grendene, que já começou um movimento a partir da linha de retorno do Arami, tem muito espaço para subir. Natura começando a dar o ar da graça, né? Subiu 5,16, depois 7,29. Parece que não foi nada, né? Mas foi, tem um fundo triplo aqui, Três Rios, e um excelente potencial. Porto Belo, idem, essa aqui ainda dá para pegar numa fase embrionária. Semin provavelmente vai configurar um rompimento falso de 5,78 e decolar. Rail é uma rara oportunidade. Você falar em Rail a 15, 16 reais é algo histórico, né? Faz aquele padrão da mola para explodir. Podemos inclusive traçar as linhas de referência. Aqui nós temos uma LTB e aqui uma LTA, então é nada mais do que um triângulo simétrico, nada mais, nada menos, cujo rompimento poderá elevar violentamente os preços. E o JHSF já está apontando para cima, rompendo média, é ativo para 8, 9 reais no mercado forte, né? Petro já tinha feito, essa é a PR11, uma ação de guarda. Essa ação, de repente, ela pode ser trocada. Por exemplo, se ela escalar, a gente pode trocar para uma ação que esteja formando fundo, sei lá, reforçar em algum ativo da carteira ou entrar com um novo, de repente trocar por Braskem. Eu estou pensando nessa possibilidade. Pets nós já estudamos. Daí eu vou fazer a carteira Pocket. Caixa Seguridade é uma candidata à troca também, de repente uma ação com um perfil parecido que esteja num fundo, mas por enquanto mantemos. Talvez ela marque aí um Arami de fundo. Santos Brasil, ela fez um pullback na LTB rompida, marcou aqui um Arami e deve continuar o movimento de topos e fundos ascendentes. Smart Fit já tem topos e fundos ascendentes, portanto faz sentido mantê-la. A Rapt 4 é uma das ações exóticas, né, extremamente descontadas, estaria entre as top 10 de ativo mais descontado. Tem um sinal, que é um padrão penetrante, uma Marubozu trabalhando na parte alta, então acredito na continuidade. 12 reais no mercado forte seria um alvo mole. E Gemat é uma ação que preocupa um pouco, mas ainda entendo que é a melhor opção do setor de varejo e pode disparar se tiver algum arrefecimento na curva de juros. Soja 3, a mesma história, nos níveis atuais não vale sair. Para quem está de fora, o movimento marca oportunidade. Eu acho que eu vou começar a girar a carteira de forma mais pontual. A gente não vê uma homogeneidade entre os ativos, então os ativos operam em mundos paralelos, né? Eu vou começar a olhar a carteira de forma mais individual. YDUC caiu ontem pós-balanço, está caindo hoje. Nesse nível também não penso que valha a pena sair de uma ação de uma empresa excelente como essa. BKBR3, topos e fundos ascendentes mesmo que leve, entendo que tem um bom potencial, né? O índice de consumo é a chave, se começar a reagir, a gente pode pegar um pregão, esse ativo subir 10, 12, 15%, então não tenho planos nesse momento para a troca. Mas talvez tenhamos algumas mudanças na carteira sim, no curto prazo, e eu vou começar a observá-las de forma mais individual, assim, porque os setores muitas vezes operam de forma antagônica, né? Não, eu não estou falando do óbvio, commodities versus bancos, por exemplo. Eu estou falando de alguns setores ou mesmo ativos que operam desgarrados do seu setor, dos seus pares. Eu vou começar a fazer esse trabalho mais pontual, acho que a gente vai ter um resultado melhor. Então, queridos, é isso. O mini índice deve buscar os 112.600, 112.650 daqui a pouco, mas é só um racional, né, e não é um comando oficial. Comando, nós seguimos comprados sem alterações no momento. Saúde e paz a todos. Corinthians 6, Palmeiras 1. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu.